Num instante, a celebridade sorri. No próximo momento, ela sai do set, cansada da entrevista. Já vi esses momentos antes. O silêncio que segue é sempre diferente, mesmo. É desconfortável, é constrangedor, às vezes engraçado. Algumas celebridades não aguentam a pressão ou as perguntas que não esperavam. Aqui eu combinei. 15 entrevistas quando as estrelas simplesmente se levantaram e saíram direto na câmera 1. Piers Morgan sai de cena após um confronto acalorado ao vivo no Morning Show. Isso aconteceu ao vivo no Good Morning Britain, só um dia depois da entrevista explosiva de Meghan e Harry ter ido ao ar lá, de várias vezes deste programa. E eu entendo que você tenha relacionamento pessoal. Com Markel Pierce, ele ficou olhando friamente. As palavras tocaram num ponto sensível. Bem, houve algo. Ela te interrompeu. Pode interromper. Ok, então, chega. Não. Desculpe, não. O humor dele mudou bastante. Ele se levantou e saiu. Certo. Sabe uma coisa? Perfeito. Você pode me rastrear. Eu não o meu. Não, mais tarde, desculpe. Não posso dizer que observação sexista tenha ido demais no Dick Cavett Show. No Dick City Show, as coisas ficaram estranhas entre Chad Everett e Lily Tomlin, a pós-fala da esposa de Everett. A tensão começou quando Everett descreveu a esposa dele num modo incomum, usando um termo que surpreendeu Tomlin. Não, ela é o animal mais bonito que tenho. Sim, agora. Uau, fiquei pasma com palavras dele. Lily Tomlin reagiu com descrença e decidiu que tinha ouvido o bastante dos convidados. Tenho que sair. Ela levantou abruptamente e saiu do set. Chad Everett e Dick Cavett ficaram para trás. Everett tentou acalmar as coisas, explicando a visão tradicional da esposa, mas o dano já estava feito. Ela está feliz sendo cuidada por um homem. À medida que o constrangimento se instalou, os homens pareciam inseguros. Era ela chateada ou só pregando uma peça neles? Lily, volte para cá. Os porcos, vamos, a piada acabou. Sim, Bill O'Reilly provoca no The View. 2 apresentadores saem. Momento tenso ao vivo no The View. Ficou desconfortável quando a política surgiu. Eleição de novembro, dizem que os republicanos vão vencer. O que você acha? É difícil prever isso, porque as coisas vão e voltam, e já fica tenso em Virgínia Ocidental e Washington agora. Não faço previsões, mas digo que isso é um referendo sobre Obama. No começo, todos ficaram calmos, mesmo quando as opiniões divergiam, mas não durou muito tempo. Isso fica por sua conta. Ok. Não depende de você. O que fizemos na microeconomia não é da minha área. Ok. Só explico por que os números dele caem. Assim, vêem $1 trilhão em impostos sem retorno ainda. Vêem uma distância cada vez maior entre o presidente e eles, pessoalmente. É sobre isso que escrevo em Pinhead and Patriots. Sei, dar um exemplo. As mesquitas daqui, no 11 de setembro, são inadequadas. É tarefa. Tem direito de fazê-lo. A Constituição logo se oporá, dizendo que as palavras dele eram injustas. Bem, estou mostrando que existe um abismo entre o que os americanos queriam saber sobre a opinião dele a respeito da questão e ele não a deu. Nós somos americanos. Esse é o ponto. Concordamos com ele. Então você concorda com ele? A maioria dos americanos não. Somos americanos. Eu sou americano. Deixa eu explicar. 70% dos americanos não querem aquela confusão. Não me venha com encrencas. Onde está essa enquete? Quero ver. Você quer apostar nessa aposta? Vou mostrar aquela enquete em 1 minuto. Americanos, 70% não querem que isso caia. Stack. Mas por que não estamos dizendo por que é inadequado? Por que isso é inadequado com 70 famílias mortas? Isto em 11 de setembro. Ai, meu Deus. As coisas explodiram dali para frente. Joy também se levantou e disse que já tinha tido o bastante. Muçulmano não nos matou em 11 de setembro. Isso você disse? Desculpe. Estavam lá? Você está perguntando se é 70? A audiência arfou. Barbara Walters ficou pasma. Por aí. Quero dizer algo a todos vocês. Vocês viram o que não devia acontecer. Então, vamos ao que interessa. Crispin Glover surta e assusta Letterman, derrubando-o do palco.
David Letterman apresentou Crispin Glover com um sorriso, sem saber que tudo ficaria muito estranho. Bem estranho. Meu próximo convidado é um jovem talentoso. Isso é lembrado principalmente como o pai de Michael J. Fox. Em De Volta para o Futuro, ele atua em River's Edge. Crispin saiu usando uma peruca estranha, com roupas desparelhadas e um olhar vazio. Pessoal, apresentem Crispin Glover. Mas algo estava claramente errado com Glover. Ele respondeu a pergunta simples, de forma direta, num tom estranho, e não olhou nos olhos. E eu fico feliz com isso. Você morou em Hollywood por um tempo? Morou na Hollywood Boulevard? Em Hollywood Boulevard. Não. Enquanto as perguntas continuavam chegando, as respostas dele ficavam cada vez mais altas e mais erráticas em filmes grandes, e eu sou uma estrela de cinema, então já estive em programas de entrevistas com o Johnny Carson e agora estou aqui. E já estive em... Então as coisas se intensificaram. Ele tirou uma maleta, acenou com um papel e começou a falar mal da imprensa no jornal. Este é um jornal, o LA Weekly, em Los Angeles, e eles disseram. Disseram muito sobre mim, muito. Foi numa ocasião em que eu fui até lá. Finalmente ele se levantou e deu um chute selvagem a poucos centímetros do rosto de Letterman. Não, quero dizer, estes não são meus. Eu posso chutar. Ok, eu vou conferir o top 10. Isso já foi o bastante. Letterman levantou-se e saiu do palco. Perdoe. Ok, bem-vindo de volta ao programa, onde Joan Rivers, lenda da comédia, deixou a CNN. Rivers era célebre por ultrapassar limites, mas uma entrevista na CNN a expulsou da cadeira. A conversa começou leve, mas ficou duro quando questionaram o estilo de Rivers, chamando-o cruel. Não é ruim ouvir que você diz. Não é real. Não é que você possa, não é que eu diga a verdade. Tenho certeza que digo as mesmas coisas. A âncora investigou temas do livro de River, perguntando se ela cruzou limites com o humor. Quando trata de algo, parece fora dos limites para muita gente. Quero dizer, no seu livro você brinca com a morte de Cassé, mas o ponto de virada foi uma questão de casaco de pele, que Rivers viu como ataque. A entrevista está virando defensiva, de fato. Não. Sapatos de couro? Sim. Cala a boca. Não. Falo com raiva clara. Ela acusou o entrevistador de ser negativo. A entrevista ficou hostil. Eu vou embora, pois tudo o que você tem feito é negativo. Não, tudo o que você tem feito é negativo. Não ouvi isso. Finalmente, tendo tido o suficiente, declararam a entrevista encerrada e saíram, surpreendendo o apresentador. Não deve entrevistar alguém humano. Desculpe. Estamos sérios? Van Damme sai no meio da entrevista após detonar perguntas chatas. Ação. Herói Jean-Claude Van Damme foi na TV australiana para uma turnê de palestras quando tudo deu errado. Ele ficou irritado, dizendo que ouvia a equipe fofocando atrás da câmera. Só quero dizer, pessoal, vocês falam atrás das câmeras. Esta é a linha direta. Ok, é bom ter isso para que as pessoas entendam, ao vivo. Ele se aproxima irritado, acenando a mão como para cortar o barulho ao redor. Estou online conversando com você. Tenho gente atrás da câmera falando. Estou suando e tudo. Então não procuro mais nada. Quero ser natural. Ele tenta mudar de assunto, mas está cansado de ouvir as mesmas coisas. Seja o mais natural mesmo. Quando eu for para a Austrália, só quero conversar com as pessoas de lá. Sim, gosto da Kylie. Gosto de todo mundo mesmo. Posso vir agora, por favor? O tom dele muda. Ele diz que faz isso há 25 anos e é sempre a mesma imprensa. Eles têm me feito a mesma pergunta nos últimos 25 anos. Kylie tem seu treinamento. Tem isso, tem seu pai. Finalmente, ele tira o microfone dele e diz que não pode continuar assim. Não atire. O corte ocorre na Austrália. O que está acontecendo? Não posso fazer isso. Sou tão natural, pode mandar isso embora. Paris Hilton sai silenciosamente após pergunta difícil. Bate na ferida. Durante uma entrevista, coisas começaram tranquilamente entre Dan Harris e Paris Hilton, em sua casa em Los Angeles. Diz isso ao Hilton. As coisas ficam bem tensas. Você entra? Você se preocupa se já passou seu momento?
Naquele momento, o humor dela mudou. Ficou tensa e evitou contato visual. Terminar, certo? Vamos mostrar como a situação se resolveu em breve. Mas vamos voltar ao começo. Ela não diz nada. Ela sai do set, claramente abalada pelo rumo da conversa. O começo da entrevista na casa reformada de Hilton, em Los Angeles. Pode mesmo tirar o gato do caminho? É distração. Isso faz as coisas começarem num tom bem brincalhão. Fora de câmera, você ouve conversa tensa entre ela e o publicista. Depois ela concorda em falar comigo de novo. Trabalho nisso há 15 anos, então já faz muito tempo. E como empresário ou alguém da área, ela volta e continua a entrevista num tom mais calmo. É sempre importante reinventar-se e criar novos projetos. Isso é uma casa inteira, mesmo cheia de cães. Ao fim do tempo, Hilton parecia ter 8. Steven Seagal sai quando pergunta difícil cruza a linha. Esse momento tenso ocorreu numa entrevista remota ao vivo. O tom mudou rápido assim que surgiu um tema sério. E em relação à sua vida na América, você tem ficado muito envolvido em acusações. Seagal ficou quieto por um instante, depois pareceu desconfortável e ajustou o fone. Você tinha a acusação de estupro. Sem dizer nada, ele levantou e foi embora. Me pergunto como você lida com isso. O microfone balançou quando ele saiu, deixando o entrevistador pasmo na TV. Oi, CC. A câmera ficou ligada enquanto ela ficou incrédula. Vocês retirem o microfone de vocês. Sim. Justin Bieber sai no meio da entrevista quando tudo fica constrangedor. Em 2015, Bieber apareceu numa rádio em espanhol, mas parecia indiferente, enquanto apresentadores empurravam uma ideia de vídeo viral, gerando um momento constrangedor. Queremos fazer algo meio maluco para quebrar a internet enquanto o anfitrião seguia. Bieber mostrava fala corporal desconectada e não parecia à vontade no estúdio iluminado. Então você está aqui conosco. Eles tentaram chamar a atenção dele citando youtubers que esperavam conhecê-lo. Pegamos o sofá de um amigo. Eles têm os maiores youtubers da Europa. Pegaram lá. Mas quando o apresentador mudou para o espanhol, Bieber ficou confuso e decidiu ter bastante. Milhões, né? Sim, venha conosco agora. Com os anfitriões, pegaram-no de surpresa ao chamá-lo enquanto ele saía do estúdio. São youtubers, venha conosco. Aqui. Ele ignorou os apelos deles e saiu sem dizer mais uma palavra. Deixou-os atônitos. Ao vivo. Aqui vamos. Justin. Ah, sim. 10 BGs saem do programa de Clive Anderson após piadas constrangedoras. As coisas começaram leves no Clive Anderson All Talk, com os Bee Gees fazendo piadas sobre seus primeiros dias e rindo junto com o público antes de nos tornarmos os Bee Gees. Éramos apenas uns otários. Sim, o que achamos ser era. Vocês vão atrasar para mim, otários, mas não sei. Por isso estamos aqui. Você trouxe isso para o programa na TV. Clive brincou e Maurice levou bem. Alguns comentários soaram diferentes. Público jovem pode não lembrar da obra antes de Fever, pois foi ele hoje mesmo. Aquelas grandes baladas, grandes números de produção em Massachusetts. Isso mesmo. Sim, o humor de Barry mudou rápido. Seu sorriso caiu e a tensão à mesa ficou evidente. É difícil. Sim, não. Se vê, isso escapou quando entrou naquela, sabe? Sim, claro. Essa febre, na verdade, era nosso novo álbum. Não gostamos do filme. Não, eles apenas fazem isso. O sarcasmo veio a seguir e Barry não se conteve. Sim, claro. Estamos nos dando bem, como se fosse uma tempestade, não é mesmo? Na verdade, eu talvez saia. Sim. Ah, nunca vi ninguém sair assim antes, mas meu amigo. E assim Barry se levantou e saiu. Enfim, pessoal, é isso mesmo. Um por um, seus irmãos o foram seguindo, deixando para trás 3 cadeiras vazias. Bem, você pode ficar aí dentro, só dentro. Bem, eu adoraria, mas não faço imitações. Não consigo tirar isso. Ah, tire isso. Robert Downey Jr. saiu após perguntas pessoais, cruzou a linha. Robert Downey Jr. sentou-se para o que devia ser uma simples entrevista de divulgação do filme Vingadores. Era de Ultron. Você diz que estamos promovendo uma entrevista. Quero dizer, promovendo o filme. É por isso que falamos do filme. Mas queremos conversar um pouco, no início. Downey manteve a calma. Deu respostas curtas.
Parece haver algo estranho em você, e não sei quão à vontade está para falar de si. Ou seja, você tem tempo igual aos demais. Sim, bem, então vou te fazer uma pergunta. As perguntas ficaram mais pessoais, e a linguagem corporal dele começou a mudar. Faça também mais perguntas. Pode respondê-las se quiser e se não quiser, não precisa. Quero dizer, enfim. Bem, acho que temos mais 2 ou 3 minutos de nossa conversa. Quando as lutas dele no passado foram mencionadas, o humor dele mudou em relação ao seu pai e ao papel disso nos períodos sombrios em que você entrou e no uso de drogas. E o doutor finalmente se levantou, encerrou tudo com um rápido adeus, saiu andando direto. O quê? Estamos fazendo. Bem, só perguntas. Tudo bem. Ok. Isso está tudo bem. Tchau. Obrigada. Obrigada, gente. Sinto muito. Eu, Christine O'Donnell, saio após perguntas acaloradas de Piers Morgan. Essa entrevista de 2011 começou com política, mas ficou pessoal quando pressionaram Christine O'Donnell sobre casamento gay. Agora quero saber se você apoia o casamento gay. Você anda chegando perto de ser rude. Você sabe, eu, obviamente. Ela insistiu em falar do livro dela, mas o PI não cedeu. Você responde essa pergunta no livro? Eu falo sobre minhas crenças religiosas. Sim, para ser honesto, sou honesto. Você fala de casamento gay no livro? As perguntas persistiram. A frustração dela aumentou, pois não é relevante. Não é o que eu defendo agora. Eu já estive lá, já fiz. Depois de insistência, ela desviou o olhar da câmera e saiu. Você não acha que, como anfitrião, se eu disser que é sobre o que quero falar, é disso que devemos tratar? Não. Ela saiu no meio da entrevista, olhando para uma cadeira vazia. Não para aguentar um apresentador de talk show grosseiro, mas para falar com você sobre meu livro e sobre as questões do meu livro. Você leu? Mike Tyson sai de cena depois de desabar pela morte da filha. Esta entrevista com Mike Tyson ganhou um tom bem emocional quando o tema de sua filha falecida foi citado. Ele tentou manter-se firme, mas não conseguiu mesmo. Algo aconteceu em sua vida e, em seguida, sem aviso. Toda a emoção que ele esconde no palco transbordou. As perguntas estavam bem calmas, mas o peso do momento estava estampado de forma bem evidente no rosto de Tyson. Ele falou sobre pensamentos sombrios que atravessaram sua mente durante aquele tempo, claramente lutando para conter as emoções. Pegue minha arma automática como esta e você simplesmente enlouquece. Quem você vai machucar? Quem você vai ferir? Independente disso, ao falar sobre o hospital, o tom dele mudou e começaram as lágrimas. Também aconteceu. Prestes a morrer. Então veio uma confissão. Tão honesta, deixou a sala em silêncio. Não, usei cocaína 1 semana. Tive que ficar chapado. Tyson agradeceu ao anfitrião e saiu. Ele chegou ao limite. Tira degrau. A saída polêmica de Donald Trump do 60 Minutes em 2020. Numa entrevista, Trump contestou imediatamente as perguntas, sugerindo que a mídia era injusta e jamais faria perguntas difíceis a seus rivais políticos. Ele nunca recebeu uma pergunta. Isso é difícil. Ok, mas esqueça dele. Depois ele enfrentou Stahl diretamente, o tom ficou mais firme, enquanto a criticava por considerar a abertura confrontadora. Não, você começa comigo, presidente. Presidente, Leslie. Você começou comigo. Sua primeira fala parecia irritada. Trump disse à entrevistadora que a forma de perguntar dela não era adequada para abrir o debate. Pronto para perguntas duras? Não é assim. Não há jeito de falar. Enquanto o produtor tentou dar o aviso de tempo para o próximo trecho com o VP, Trump viu a chance de encerrar aquilo. 1 segundo. É o primeiro aviso. Acho que temos 5 minutos até que, de fato, o vice declare que eles tinham material suficiente. Ele encerrou a entrevista abruptamente e mandou a equipe embora. Não acontece. Isso está quase certo mesmo? Bem, acho que já temos o suficiente. Então estamos prontos para o vice-presidente agora, sem mais discussão para encerrar tudo. Ele se levantou, saiu da sala e dispensou qualquer interação futura com a equipe.
Vamos, vamos. Vamos nos encontrar por 2 segundos. Ok, muito obrigado, Cristiano. Ronaldo sai batendo a porta. Durante uma entrevista acalorada sobre corrupção da FIFA em 2015, o astro do futebol Cristiano Ronaldo deu uma entrevista que ele pensava ser sobre o lançamento de um produto. O apresentador mudou o assunto para o escândalo FIFA de corrupção, o que mudou o tom da entrevista, o futebol. A resposta inicial de Ronaldo foi desdenhosa. Com um sorriso, ele afirmou que o escândalo global não lhe dizia respeito. Pressionado sobre seus colegas, Ronaldo desviou, declarando postura firme que não falaria por eles. Ele listou de forma divertida como música e moda, dizendo que era disso que falavam, em vez de coisas sérias. A genitora teto amassa as joias oeste. No entanto, a menção da Copa do Mundo no Catar foi a gota d'água que deixou a frustração de Ronaldo bem evidente. Visivelmente irritado, ele encerrou a entrevista, xingou o apresentador e saiu abruptamente do set, deixando todos em choque. Não me importo. Você quer que eu fale de protestos? Fale sobre a FIFA agora. Vamos. Programas de late night devem ser divertidos, mas claramente, nem todo convidado quer participar. Alguns desses momentos passaram de constrangedores a icônicos. Outros ainda são difíceis de assistir, mesmo anos depois. Qual deles te surpreendeu mais? Deixe seus pensamentos nos comentários e não se esqueça de curtir, inscrever-se e dizer qual momento eu devo cobrir em seguida.